o processo de demissão e as crises de pânico, as crises de ansiedade e depressão. Fica já uma pergunta para você. Esse tipo de coisa pode atrapalhar a sua defesa? Eu vou responder daqui a pouco. São muitos os casos de pessoas que adquirem uma insanidade, uma doença mental, por sofrer um processo de extrema gravidade, que é o processo de demissão, que modifica a vida da pessoa. Ela tem a sua vida pessoal e funcional modificada. Então, fica comigo aqui que eu vou te dar várias dicas de como proceder, o que você deve fazer para atravessar essa fase, o que você deve ler, vídeos que você pode ver para se ajudar e ajudar ao teu advogado a fazer uma defesa sua. Você vai entender o que é que eu estou querendo dizer com isso. Eu resolvi fazer esse vídeo por quê? Eu tenho notado que ao longo dos anos a coisa vem se modificando. Eu tenho muitos anos de atuação nessa área, então eu percebo que os clientes de hoje em dia, eles estão cada vez mais descontrolados. Por quê? Naturalmente, a população, nós estamos vivendo num mundo de ansiedade. Todo mundo ouve falar isso todo dia. Então a saúde mental da população já está afetada de forma geral, ou seja, o uso de aparelhos celulares, essa quantidade de informações da internet, isso já torna a gente mais ansioso naturalmente. Somado a isso, o funcionário público recebe um mandado de citação, onde tem uma tarja lá, para responder esse processo sob pena de demissão. Dali em diante, nasce o inferno desse funcionário. Por quê? Sem um auxílio, sem uma orientação inicial até do seu advogado, e é óbvio que isso é da área médica, não é do direito, mas cabe aí uma orientação para essa pessoa procurar um acompanhamento, ele começa a viver a vida dele em função desse processo. Ele passa a viver esse processo na vida pessoal, na vida funcional e na defesa propriamente dita. Então, o que acontece na maioria das vezes? E já vou fazer aqui uma pergunta, vou repetir aquela pergunta que eu fiz lá atrás. Uma pessoa nesse estado, ela pode ou não atrapalhar a defesa do seu advogado? Então, já vou explicar. Ela pode e, na maioria das vezes, se não tiver um controle, ela atrapalha. Por quê? É uma coisa natural, mas ela tem que ser evitada. O bom profissional tem que orientar o seu cliente. Veja bem, quando a gente tem um problema, a gente quer resolver de todas as formas. É isso que gera ansiedade. Eu quero resolver, eu preciso resolver. Então ele passa a causa dele, o funcionário passa a causa para um advogado e, não satisfeito porque esse estado de ansiedade descontrolado faz com que ele queira resolver, ele começa a querer resolver junto com o advogado. Então, ele começa a ligar para o advogado de manhã, de tarde, de noite, mandar 300 mil mensagens que estão repletas de emoção. Não se trata de intransigência, de não querer ouvir o que o cliente está dizendo, nada mais. As emoções têm que ser evitadas. O advogado ele é contratado para advogar. A emoção pode até ser utilizada por esse advogado para, no momento oportuno, extrair algum benefício para o seu cliente, mas ele não pode estar impregnado com essa emoção, que é a mesma emoção que se encontra o cliente. O cliente, ele quer resolver de todas as formas, então ele dá dicas de teses de defesa e muitas vezes não aceitando, como na maioria das vezes, esse cliente, ele se torna, entre aspas, uma pessoa rebelde. Ele fala assim, olha, meu advogado não quer fazer isso, não quer fazer aquilo, por quê? Ele está descontrolado. Então preste atenção no teu estado psicológico, psíquico, teu estado de saúde, para verificar se você não está passando por alguma desses problemas. Então é muito importante que você detecte isso e se cuide durante o teu processo, para você não adquirir um mal maior. Então, vamos lá, vai lá uma primeira dica. Se você já é conhecedor de que tem algum problema psicológico,
antes mesmo de estar respondendo a um processo, já está fazendo um tratamento, né? Em razão dessa conturbação toda que eu acabei de dizer, né? Que é normal hoje em dia, as pessoas estão ansiosas. E se você já tem, então quase que certo, né? Pela lógica, você vai ter um agravamento de estado quando receber uma notícia desse tipo, de que está sendo processado. Então, nesse instante, o que você vai fazer? Você já está tendo um acompanhamento médico, você vai levar para o teu médico essa notícia e ele pode, tanto na esfera psicológica, te aconselhar de algumas coisas interessantes, quanto na esfera psiquiátrica, através de medicamento. Mas o importante é que você tenha a noção, né, de ter esse acompanhamento. E eu quero aqui dizer também o seguinte, para muitas pessoas, um fato como esse é lamentável, é triste, mas a pessoa, ela supera, ela tem um senso de superação legal, porque talvez já tenha tido alguma doutrina, alguma coisa em mente que faça ela entender que a saúde dela é muito mais importante do que qualquer processo, do que qualquer demissão, ou seja, de qualquer cargo público. Se você nunca detectou nada e vem sentindo palpitações, a perda de sono constante, falta de apetite, são sintomas de que você está passando por uma fase além do normal. Então, eu vou dar uma dica aqui. Tem um canal do YouTube, esse canal aí é do Dr. Marco Antônio Abud. Marco Antônio Abud, chama-se Saúde da Mente. Ele é um psiquiatra da USP, eu não o conheço pessoalmente, mas eu achei muito interessante. Ele dá algumas dicas de como você detectar que tipo de coisa, tipo de moléstia que você está tendo. Olha, estou tendo uma ansiedade leve, normal, a minha ansiedade já passou da normalidade, comecei a ter crises de pânico, como fazer isso? Ou estou num estado de depressão. Então, é legal, dá uma lida nisso, dá uma olhada nesse canal. E vai aqui também algumas dicas de leitura, ó. Dá uma olhada aqui. Esse livro aqui, muito interessante, ó. Poder do Subconsciente, Joseph Murphy. Muito interessante. É um livro que ele vai te dar uma série de dicas de vivência, de observação, de autoanálise, para você verificar que você é o comandante da sua vida, né? E que a vida é feita de percalços, elas são altos e baixos e você tem que estar preparado para isso. E se não estiver, você se prepara. Ninguém nasceu pronto, né? As pessoas não nascem prontas. Então, são leituras desse tipo, ó. Olha esse título, ó. Interessante, né? Não leve a sua vida tão a sério. Esse aqui é uma leitura um pouco mais difícil, mas muito interessante, a inteligência emocional. A pessoa que é dotada de uma certa inteligência emocional, ela não se preocupa com coisas do nível de um processo. Se preocupa, sim, normal, mas não se deixa perder por isso. E tem outros, como a essencial arte de parar, de vez em quando você tem que dar uma parada, pôr o pé no freio, se observar, e outros tantos. Então, ficaram aqui as dicas, e o que eu procuro fazer, quando me entrevisto com um cliente, eu procuro fazê-lo ver que o problema não é simples, mas a maioria das vezes, a pessoa sofre desnecessariamente, porque ao final, a sentença ela pode vir absolutória e, na maioria das vezes, não é aplicada a pena máxima. A sentença acaba saindo lá com 30 dias de suspensão, 60 dias, que é grave, e a pena máxima de suspensão, que é 90 dias. É uma pena bastante severa, mas ele não vai perder o cargo dele. O que aconteceu com essa pessoa? Ela já sofreu e pode ficar até com algumas sequelas desse sofrimento. Então, a minha dica hoje é exatamente essa, é para você se cuidar enquanto o processo passa, porque ele vai passar. Você é que tem que ficar. Saiba que cada pessoa reage de uma forma, cada ser humano tem as suas implicações. Vou falar sobre síndrome do pânico. É uma coisa que eu tenho experiência pessoal. Eu tive uma síndrome de pânico que eu vou contar e vou contar como eu superei. Existe um e-book gratuito na internet, que eu vou passar o nome para vocês aqui. É do Luiz Delfino. Esse livro, ele é um e-book que ele fala assim sobre a cura da síndrome do pânico sem o uso de drogas. Dá uma procurada no YouTube que você vai achar o link dele. Não estou querendo dizer para você não procurar um acompanhamento médico, nada disso, mas no final desse tratamento, que pode ser com medicamento,
tratamento, você vai perceber que quem vai curar a síndrome do pânico que tem em você é você mesmo. É só você, porque ela é psicológica, ela está dentro do teu eu, dentro do seu inconsciente. E é você que vai curar. Então, vou ensinar aqui como isso aconteceu comigo e como eu me curei disso. Não uso absolutamente droga nenhuma, usei por um tempo ínfimo alguns comprimidos, são coisas que acontecem com qualquer pessoa. Então eu vou te dar várias características sobre isso, ok? Por hoje nós vamos ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo aqui, lógico, dá um like lá que você vai permitir que mais pessoas consigam ver. E além disso, você se inscreve no nosso canal para receber outros conteúdos. Entra no nosso site, é o www.projudice.com.br. Então, um abraço, muita força, paz e saúde física e mental. Até logo.